Olá a todos, eu sou André de Souza e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, transmitido pela TV Vinsérie simultaneamente pelas redes sociais, no YouTube, no Facebook, tem a grande satisfação de receber uma pessoa que vai nos dar uma direção econômica, também política. Ele é doutor em economia, é comentarista econômico, ele é um cientista político e que todos já conhecem nacionalmente, internacionalmente, está aqui conosco hoje para termos uma conversa, um bate-papo, para levar a você a informação e aquilo que você pode refletir de como está o nosso país. Eu estou falando de Newton Marques. Newton Marques, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, pela sua grande caminhada, né, na economia, no estudo da economia. Eu sou doutor em economia, é cientista político, como já falamos. Estar aqui conosco, nós estamos a menos de uma semana de um pleito eleitoral, não podemos deixar de falar disso, de política, porque a política rege as coisas. Então, mas nós vamos iniciar na temática, é a primeira vez que o nobre Newton está aqui, então eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua trajetória, porque também se for falar toda, nós vamos... O currículo é extenso, né? Obrigado primeiramente, né, pelo esse convite, honroso convite, participar desse conceituado programa e dizer que eu estou muito feliz em estar aqui e poder falar, tentar contribuir com alguma coisa desses, né, mais eu entrei no Banco Central com 24 anos, estou com 70, então já tenho 46 anos, né, de experiência com o Banco Central. Livros publicados, prêmios de monografia nacional e internacional, e já fui consultor do Banco Central de Angola, então dava curso, ministrava curso no Banco Central de Cuba, um acordo de cooperação Brasil-Cuba, e já participei, tenho dupla nacionalidade, sou português também, já participei também de eventos em Portugal. E gosto de falar de economia para não economistas. Então, todas as vezes que tenho oportunidade de falar para o público, tentando decifrar ou decodificar o economês, como é tratado essa linguagem, para mim é ótimo. E eu tendo essa oportunidade, eu agradeço só a vocês. Isso é fundamental para que nossos telespectadores possam, de fato, entender de uma forma simples na linguagem, mas extremamente profunda na análise. Isso é um dom, né? É um talento. É verdade. Todas as vezes os jornalistas, eu tenho sempre contato com os jornalistas, mesmo depois de ter aposentado, já aposentei, já tenho 11 anos no Banco Central, mas sempre estou trabalhando de algum tipo de atividade, não paro. E isso é muito bom. Sou consultor também financeiro do Sebrae, e aí dou consultoria para empresas, e aí a gente trata tentando antecipar o cenário macroeconômico. Porque, como você é empresário e os nossos telespectadores têm diversas formações, querem saber o seguinte: como você antecipar? Porque eu sempre costumo dizer que nós temos que ter a capacidade, nós economistas, temos que ter a capacidade de trazer o futuro para o presente. Agora, de que forma é que você constrói essas projeções do futuro para o presente? Esse é o grande desafio. Nós separamos algumas perguntas que nós já tínhamos anunciado que teríamos aqui a sua presença, então várias perguntas vêm para nós para que o senhor possa de fato exatamente fazer essa possível previsibilidade. E dentre elas eu vou começar com a questão do cenário macroeconômico internacional, no que tange a posição do Brasil diante desse impasse do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Isso é uma pergunta que
O Brasil, como o senhor, nós conversávamos, é o maior país aqui. Então, isso é um impasse que deixa esse mercado e esse potencial mercado consumidor um pouco ansioso. A ideia do mercado único, comum, justamente a ideia do Mercosul, é uma alternativa para sairmos das negociações unilaterais ou mesmo participando de organismos internacionais. Sim. Onde é que prevalece a postura dos mais ricos, dos mais desenvolvidos. Então, seria uma alternativa da gente poder comercializar bens e serviços como se fosse um país único. O Mercosul é o mercado comum do Cone Sul. É uma forma de você integrar esses países. Então, tem economias, a maior economia, como você falou, é o Brasil. Mas nós precisamos ajudar a desenvolver Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Bolívia. Então, isso daí é algo que é imprescindível. Infelizmente, muda governo, muda orientação dentro de governos, e as coisas não conseguem avançar. Não conseguem avançar também com problemas macroeconômicos nos países que poderiam participar. A Argentina, quantas vezes, tenta se reerguer e não consegue. Desde a época do corralito, chamado corralito, aquele 1 para 1, que era $1 para $1, que a Argentina não consegue se reerguer. Então sempre tem problemas sérios e tem problemas de política também, políticas populistas, então isso tudo acaba atrapalhando. E tem mudanças em outros países que não tem tanta proeminência como tem a Argentina. Mas no Brasil também a gente acaba, eu várias vezes participei de trabalhos dentro do Banco Central para acompanhar o Mercosul. Nós estávamos bem próximos em algumas situações, como é o caso do governo Fernando Henrique, mas a gente esbarrava porque os indicadores tinham que ser comuns e aí tem problemas, porque a questão do controle do setor público na Argentina não levava em consideração as províncias que são conhecidas como os estados. Não adianta a gente tentar controlar uma política fiscal se você não consolida. Sim. Entendeu? Então tem que levar em consideração a União, os estados e municípios. E lá você tinha estatísticas que não levavam em consideração essa consolidação. Foge. Porque às vezes o governo federal está ajudando um estado e município, se você não consolidar, fica uma situação, uma hora o governo federal está bem, outra hora o estado está bem, outra hora o município está bem. Então tem que haver uma consolidação dessas contas públicas. E o Brasil mesmo, economicamente, é o país mais relevante dentro do Mercosul, mas eu entendo, não na minha área, mas talvez essa falta de visão macro de criar com a responsabilidade proporcional, vamos dizer assim, para que todos possam se desenvolver e ter benefícios. Eu acho que esse é um ponto crucial, porque me parece que cada um, na minha visão de não economista, então, economista para não economista, é que as pessoas estão, cada nação olha para a sua situação. Verdade, e aí está correto. E a instabilidade em cada uma delas acaba dificultando chegar a um consenso. Você vê que é o caso, por exemplo, da área do euro. Sim. Também tem a mesma dificuldade que tem. A gente vê, por exemplo, a Itália com o ganho lá justamente da extrema-direita. Isso já está querendo sair da área do euro. O Brexit saiu por conta disso, aquele negócio da imigração. Então você vê que os interesses não necessariamente se pensa no interesse coletivo, sim no interesse do país. E aí, obviamente, até a gente mudar isso, a gente não consegue emplacar. Eu vou pegar esse seu gancho, que nem estava aqui, mas levou o exemplo para a Europa. E como o senhor, de forma macroeconômica, está avaliando a questão da Europa hoje, que tende uns preveem uma grande recessão, outros não prevêem, porque isso para o empresariado é fundamental, né? Um direcionamento, esse o papel. Eu sei que o senhor não trouxe a sua bola de cristal, mas o senhor cientificamente tem uma análise que possa direcionar isso. Eu digo que o entrevistador também tem sorte, porque há pouco tempo eu andei discutindo esse assunto, que é justamente a preocupação com a recessão mundial. Então a gente tem trocado entre nós economistas que tem uma situação de estagflação.
O que é? É uma mistura de estagnação econômica com inflação. Olha só, é o pior dos mundos. Porque sempre nós tínhamos uma balança. Quando tinha inflação, você tinha um crescimento econômico. E aí bastava desacelerar um pouco que você resolvia a inflação. Agora você tem as duas situações. Inflação e sem consumo. Isso. E aí é problemático. E isso vai afetar o mundo como um todo. E quais foram as causas que trouxeram? Foi a pandemia, que mudou totalmente a estrutura produtiva, né? Houve paralisação e, ao mesmo tempo, essa guerra insana da Rússia invadindo a Ucrânia. Então, isso daí é uma mistura perigosa, explosiva e que vai nos afetar, infelizmente. E agora, voltando para o nosso país, né? O Brasil, até por dados do FMI, trouxe um certo otimismo na economia, de crescimento, de enfrentamento diante de tudo isso, né? Tinha uma previsão bem modesta de crescimento, ou até não crescimento, e hoje o próprio FMI, acho que tem umas 2 semanas, salvo engano, ele reviu algumas previsões e é admirável, porque nós estamos numa situação exatamente como o senhor falou, baixo consumo, preços elevados. E de onde nós vamos crescer? Por onde que nós vamos crescer? Essa é a pergunta. Como tem essa previsão de crescimento? Isso está... Porque os empresários precisam ter esse embasamento, né? Vamos acreditar, vamos investir, vamos... E o problema é que o Estado é que tem que agir com os investimentos. Você entendeu? Por quê? Porque como o setor privado fica retraído, é a famosa mão visível do Estado, mas tem que saber em que condições vai se dar essas intervenções. Em vários lugares do mundo, o Estado está intervindo na economia. Porque não tem nós estamos chegando no que a gente denominava, dentre os economistas, a armadilha da liquidez. Ou seja, a gente chegava num ponto que as taxas de juros não criavam nenhum tipo de reanimação da atividade econômica. Então, se a gente elevar a taxa de juros para controlar a inflação, a gente tem uma outra situação, que a gente acaba criando uma desaceleração forte, até uma recessão na atividade econômica. E como é que você sai disso? O Estado é que vai ter que. Então, o Estado vai ter condições diferentes do que existia no passado para tentar reativar a economia e atuando sob o controle da inflação. Porque o problema da inflação hoje, André, não é um excesso de demanda, é um choque de oferta. Os custos se elevaram demais. Então, levando os custos, você tem que resolver isso, demanda muito tempo. Então, os governos vão ter que usar de forma criativa para reduzir os custos. Mas só que a questão é mundial. Hoje a globalização não dá. Então, quando falta, por exemplo, lá os transmissores, os acessórios dos automóveis, por exemplo, não está sendo produzido, isso daí não se resolve imediatamente. O impacto é global. A questão dos alimentos é uma coisa também que é muito favorável. Por isso que o Brasil está sempre bem, porque nós temos um celeiro mundial. O Brasil hoje é o segundo produtor de alimentos, né? Então isso tem mantido um certo... podemos ter problema de alguns insumos que dependemos, que estamos nessa guerra desordenada, louca, entre a Rússia e a Ucrânia, que... Vamos ter que reorganizar de como é que nós vamos suprir essas deficiências. E é uma coisa que não é rápida, é uma coisa que é demorada. Então, temos que ter uma estratégia, porque a parte de alimentos, a gente está bem. Sim. Mas a parte a parte industrial, a parte dos insumos, a gente tem que resolver isso, porque não adianta nada você ter produção sem insumo, ou com insumo muito caro. O senhor falou agora uma questão sobre, nós falamos na guerra e me veio à mente a questão do petróleo em si. Infelizmente nós temos que exportar óleo bruto para importar depois o óleo diesel e gasolina de forma geral. Isso chega a ser um paradoxo dentro do nosso país, onde nós poderíamos ter maiores investimentos, eu penso nessa área de refinarias. Que contradição, né, André?
E isso daí a gente também, nós economistas, estamos chamando de reprimarização da economia. Esse é o pior dos mundos. Nós estamos avançando justamente no ter valor agregado, que é justamente os manufaturados e elaborados, esses produtos. E aí a gente ficou refém do mercado e agora a gente manda os produtos básicos, primários, e a gente compra eles todos trabalhados com manufatura e muito mais caro. Perdemos valor agregado. Isso aí realmente, temos que reorientar as nossas exportações para não cairmos nessa armadilha, senão nós vamos voltar lá atrás. Nos anos 50, nos anos 60. Eu observei como consumidor, vamos dizer, uma empresa grande dessas de alimentos, elas começaram a produzir, vou falar uma BR Foods, começou a produzir, agregar valor, comidas prontas. Isso. Né? E isso realmente foi o que salvou muitas dessas empresas na questão de rentabilidade. Então não adianta nada a gente dar um terceiro ou aumento de exportação de produtos básicos. De produtos primários, entendeu? Porque a gente não agrega valor. A gente procura grandes quantidades para ter a receita, mas a gente não agrega valor. E o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é um agregado. Como se calcula o PIB? A gente pega tudo que é produzido, vê o preço médio, multiplica, que é vamos dizer assim, a renda bruta, e desconta o consumo intermediário. Vê o consumo intermediário é alto, aí o PIB fica um valor agregado muito baixo. Nós já falamos essa temática, que é exatamente uma inflação com baixo consumo. Eu particularmente não sou economista, mas nunca vi isso, né? Então você tinha ali uma forma de regular, como o senhor falou, pela taxa de juros, e hoje as taxas já estão altíssimas, as taxas padrão, a não ser um benefício como tem agora para as pequenas empresas, um Pronamp da vida, algo que possa subsidiar. Mas, de regra geral, o juros já está num limite, num patamar bem elevado. E ainda assim, a inflação continua ali. E o consumo baixo. É algo que eu, pelo menos, nunca vi. Não sei se ao longo desse período... Não, você está correto. E qual o cenário que o empresário pode... como ele pode avaliar isso, para saber aonde ele pode investir, como pode investir, porque custo de capital alto. Consumo baixo é algo, e a inflação ali no pé é algo... Então você imagina que desafio tem que ter um governo para... E você não falou uma outra coisa, que é a questão da carga tributária. Sim. Entendeu? Então, como não tem consumo baixo, é porque a massa salarial real cresceu pouco. O que é a massa salarial real? É o salário médio multiplicado por pessoas empregadas. Você viu que realmente nós temos muito subemprego, nós temos um desemprego ainda elevado. Então, e nós temos uma massa da população endividada, por causa justamente do momento com descontrole de inflação, com elevação da taxa de juros. Quem é que vai consumir, André? Então você tem que reavaliar tudo isso para com que a gente entre num ciclo realmente positivo. Eu vou ter que chamar rapidinho o intervalo comercial. E nós vamos voltar nessa temática, que tem uma pergunta específica sobre isso. O programa Equilíbrio Nacional chama o intervalo e volta já com Newton Marques. Aguarde. Pedacinho de Minas, o melhor pão de queijo de Brasília. O programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo comercial com essa conversa maravilhosa com o Newton Marques, que está dando um direcionamento para todos nós, consumidores, empresários, do nosso cenário macroeconômico
nacional e internacional. Mas, Newton, nós estávamos falando e tivemos que chamar um intervalo. Você falou de um ponto a mais, né, que é a questão de emprego. Da população efetivamente com emprego. Nós temos muitos subempregos, pessoas que estão na informalidade, e isso se atribui também um pouco da pandemia do que nós passamos, certamente sim, né? Mas isso já vem. Não tem dúvida. E tem a questão também de que o momento, né, do desenvolvimento, do crescimento da economia brasileira acaba provocando isso, porque você tem uma combinação que é muito injusta para o empresariado. Uma carga tributária muito elevada, custos de capital muito elevado, e é claro que ele não consegue ter um mercado que consiga se manter constantemente. Ele fica limitado. Esse mercado, conforme nós falamos que a massa salarial real, ela não está crescendo como deveria, o endividamento é elevado, então ela não tem uma continuação. Isso tudo enseja aumento na ponta, no consumidor final. Alta carga tributária elevada. Os insumos nós temos visto que estão elevados. Custo de forma geral. E uma massa salarial lá achatada, né? Então, isso naturalmente o empresário não consegue vislumbrar a médio e longo prazo que ele pode investir. E ele precisa aumentar a produtividade, caso contrário não consegue transferir de ganhos reais de salário. Exatamente. Aí o trabalhador fica, né, ele fica seguro, está endividado, não consegue consumir como deveria, e as empresas, os capitalistas não conseguem justamente pensar nesse aumento de consumo por conta dessas situações. E aí um tema que é recorrente em quase todo tema econômico é essa questão do endividamento da nossa população, do povo como um todo e até de algumas empresas. Mas basicamente do consumidor, pela facilidade do crédito consignado, de tudo isso. Como isso seria uma questão, eu acredito, também cultural, porque é demais, eu vejo, o percentual. Tem gente hoje recebendo 30%, 40% de um contra-cheque, o resto fica retido. É verdade. Aonde nós vamos parar com isso? A gente tem que voltar um pouquinho atrás. Nós ainda cultuamos o período inflacionário. Por mais que esses jovens não vivenciaram nos anos 80 a hiperinflação ou hiperinflações que nós tivemos, isso faz com que a mudança de hábito ainda ela é muito lenta. E agora, com esse momento agora de descontrole inflacionário, isso traz ainda mais uma carga, a gente chama inercial, de carregar aquele passado para agora, para o presente. Isso é ruim, porque naquela época você lembra que nós tínhamos a inflação que ele chamava de inercial. A inflação aumentava porque no passado aumentava e que ia aumentar no futuro, olha só, carregava, e com isso nós tínhamos uma coisa monetária, tivemos que acabar com isso. E agora nós temos uma situação que há um descontrole, né, da inflação, mas já está procurando, né, ela ser controlada, porque isso demanda algum tempo, né, para ter o efeito de taxas de juros, por exemplo, da políticas de governo, e ao mesmo tempo também a gente incutir uma educação financeira para a população. O que quer dizer educação financeira? As pessoas têm que saber que tem um orçamento limitado. Então, eles têm que rever todas as vezes quais são os gastos indispensáveis, né, e os gastos supérfluos. E é engraçado, não é que é engraçado, isso é até mais para que o nosso brasileiro entenda, os homens mais bem-sucedidos, os empresários mais bem-sucedidos, não é porque eles são bilionários ou têm muito dinheiro, mas a primeira coisa que eles separam é a cultura de poupar alguma coisa. Isso é uma educação, porque temos tempos difíceis que podemos passar, como passamos agora, né? Coisa totalmente fora da curva, que ninguém poderia prever, né? Tal situação. Então, que nós tenhamos
o senhor tem uma grande missão para passar para os colegas mais novos para que isso vá adiante e também continue o senhor com sua grande experiência educando, passando essa informação. Porque quando o nosso telespectador ouve de alguém com a sua autoridade na área dizer que é necessário rever, isso mexe. Quem assiste mexe. Verdade. Né? Então eu até queria que o senhor olhasse ali para aquela câmera e dê essa mensagem que nós temos que pensar. Nem tudo que nós compramos é necessário ser comprado. Né? Eu costumava dizer nas minhas palestras que tem a regra dos 3 sim, né? Aproveitar aqui e falar para os nossos telespectadores. Primeiro sim que você tem que dar é o seguinte: tem necessidade de comprar aquele bem ou serviço? Tem. Então, primeiro sim. Segundo, tem dinheiro para comprar? Está no seu orçamento? Tem. Terceiro, tem que ser agora? Olha só, ele coloca-se os 3 dedinhos assim na perna, assim, para ninguém ver, né? Na hora que ele vai comprar um produto, ele tem que usar a regra dos 3 sim. Se por acaso tem necessidade, tem dinheiro e tem que ser naquele momento, então ele compra. Porque quantas pessoas compram e não precisam comprar naquele momento? Quer ver um exemplo clássico? É no final de ano. Por que as pessoas têm que comprar em dezembro e não compram em janeiro, André? É verdade. Em dezembro, naturalmente. Por que as pessoas não poupam para comprar ou dar uma entrada num carro, em alguma coisa, num apartamento, e eles querem se financiar praticamente, que não vão conseguir 100%, mas querendo se financiar o máximo que puder e vai pagar uma taxa de juros elevada. Chega ao cúmulo de comprar sem entrada alguma, né? Aí eles falam assim, agora Copa, compre a sua televisão e só comece a pagar depois, ano que vem. Você não acha que isso daí não é atraente? Mas isso é muito perigoso, porque as pessoas não entendem que elas compram em 60 meses, são 5 anos. Ela paga 1, 2, 3, 4 parcelas, 5, depois aquilo começa a pesar. Verdade. Né? Então é uma questão muito... Agora uma temática que nós podemos deixar de tratar. Nós estamos há menos de uma semana, como nós falamos, de uma eleição. Todo movimento eleitoral, toda expectativa eleitoral, ela reflete naturalmente na economia de forma geral. Como o senhor avalia esse pleito, esse 2022, o que isso tem impactado através de propostas, principalmente dos majoritários, propositivas, vamos falar assim, porque nós temos que falar de coisas propositivas, né? Verdade. Eu acho que esse seria e eu não sei como o senhor está vendo isso, porque eu tenho minha opinião, mas não é técnica. Não, cada um tem uma opinião, a gente costuma dizer, que nem os economistas, de cada 2 economistas existem 3 opiniões diferentes. Você imagina? É claro que existe uma polarização entre os 2 principais candidatos que a gente tem que levar em consideração os candidatos que aparecem nas pesquisas eleitorais. Sim. Quer creia, quer não creia. Mas existe essa polarização. Então, isso cria uma expectativa com relação ao ambiente econômico. Por quê? Porque o empresariado estrangeiro fica esperando o que vai acontecer? Reeleição do atual presidente ou um novo presidente será eleito? Então, eles ficam divididos, esperando um compasso de espera. Então, tudo o que ele teria que fazer nesse ano, até que as eleições, mas a gente está imaginando que parece que vai ter o segundo turno, até resolver esse problema. Então, você vê, já está no final do ano. Final do ano ninguém faz nenhum tipo de investimento. Então, praticamente, 2022 já está dado. Sem considerar que nós tivemos uma pandemia há 2 anos. É claro, isso daí então, nós tivemos 3 anos, 2 de uma grande, talvez a maior crise sanitária, mas econômica também. É verdade, não, isso aí... E aí agora mais um ano de processo eleitoral, e é onde tudo para. Então... Então isso mexe muito com a economia, você entendeu? Então, agora a inflação está sob controle, está se resolvendo o problema dos preços derivados do combustível, que é uma coisa que estava pressionando. Então, está havendo uma retomada da economia. Então, isso não são notícias boas. Qualquer que seja o eleito, o reeleito, isso é bom. Porque, como a gente diz, nós temos que torcer para o país. É verdade.
Não é? A gente não tem que torcer para um ou outro, apesar de ter essa torcida, mas a gente espera que todos os dois, qualquer um dos dois, quer o melhor para o país. E a questão da polarização, ela é um pouco... Porque ela... Perversa, né? Perversa, porque o discurso, é muito forte, assim, os discursos são quase antagônicos, assim, então ninguém sabe o que vai acontecer. E fica dividido, que a gente fala assim, vem cá, quem perder vai colaborar para aquele que ganhou? Exatamente. Aí se você ficar naquela expectativa que vai ter revanchismo, que não vai ser assim, isso daí não vai resolver o problema. Nós todos estamos no mesmo barco. Você imagina você quebrar os remos e no barco, uma tempestade? Considerando que no nosso sistema de governo o Congresso é essencial. E vai ser renovado? E vai ser renovado, então nós temos também uma outra questão que nós passaríamos aqui, e nós temos reformas assim fundamentais a serem. A tributária então é a primeira, essa né? é a primeira. Essa é a primeira e me parece que os governos têm bastante dificuldade, né? Porque basicamente, eu sempre falo da reforma tributária, você tem que resolver 3 aspectos básicos, entre outros, os principais. Primeiro, você tem que ter uma reforma tributária que não faça com que um produto que é produzido no sul, por exemplo, imagina um país desse continental, ele vai sendo cumulativo para chegar lá no norte, no nordeste, pagar tudo o imposto em cascata. Você tem que resolver esse problema. Segundo, você tem que resolver o problema da progressividade dos tributos. Você não pode ter quem ganha muito pagar um percentual igual de quem ganha pouco. Entendeu? E terceiro, que eu botei numa ordem assim, mas que não necessariamente dessa forma, é a partilha entre os recursos da União, Estados e municípios. Isso acha que, o senhor entende que a União está apta, vamos dizer assim, a ser seria recolher e repartir de forma, como se pensou no sistema, numa tributação única, em algo dessa, mas é uma luta aí. Nem utópico. Sabe dar um exemplo do atual governo, por exemplo, André? Quando você reduz a alíquota do ICMS, você prejudica os estados e municípios. Sim, né? Aí não deu nenhum tipo de compensação necessariamente. Então, essa discussão aí no Supremo. Segundo, quando reduz o IPI, alíquotas de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, você também tira uma base dos recursos do Fundo de Participação do Estado e Fundo de Participação do Município. Como é que você vai imaginar que no futuro se resolva, se não tiver uma reforma tributária que justamente contemple tudo isso? Todo mundo está batendo palma, legal. Por quê? Porque reduziu o preço da gasolina e os derivados. Mas os estados e municípios não tiveram nenhum tipo de compensação. Mas estavam cobrando os tributos muito altos. Mas, de repente, o problema é de repente. Em economia, André, você pode dizer mais ou menos o que você vai fazer, mas tem que dar previsibilidade. Se você não deve previsibilidade, acabou. Não há investidor que tenha segurança, né? Inflação não é subir nem cair. É de que maneira que sobe e desce. Crescimento também. A gente chama de volatilidade, é um palavrão para os nossos telespectadores. Mas justamente é a variação que existe entre subir e cair. Não pode ser muito grande. Você imagina, André, você como empresário, você não sabe o que vai acontecer. A inflação de repente sobe, de repente cai. Então isso é muito ruim para você prever, fazer seus planos de inversão, planos de negócio e os empresários também. E hoje tende o mercado a ter muito profissional autônomo, liberal, mesmo os já formalizados. E eles não deixam de ser pequenos microempresários que têm que ter um planejamento e que têm muitas vezes menos acesso a essa informação. Então eles jogam no escuro. Joga no escuro. Né? Vem um dinheiro barato, vamos pegar. Mas esquece que tem que pagar também, né? Então, bom, no aspecto político, nós torcemos como brasileiro que, independente do resultado, o nosso país possa ter uma política de sustentabilidade e de crescimento. No aspecto propositivo mesmo, porque nós foi necessário muitas ações assistencialistas, porque muitas pessoas ficaram diante da crise que passamos, mas eu costumo dizer que isso tem que ter uma data de começo, meio e fim, até para que a gente mude a educação.
financeira, porque senão culturalmente o brasileiro já não tem uma boa educação. E vem assistencialismo de um lado, vem de outro. Eu cito exemplos porque eu vejo pessoas que dizem, não, agora eu consegui um emprego, mas não dá para eu ficar trabalhando sem assinar minha carteira, para não perder meu benefício, porque eu estou ganhando benefício disso, benefício daquilo. Isso chega a ser um pouco cultural mesmo, né? Ou um desespero, talvez, pela situação que se está. Isso é uma coisa que a gente tem que resolver, isso que você falou, André. A gente, várias vezes a gente vê, não é dar o peixe, ensinar a pegar o peixe, né? Parece que é uma retórica. Mas a gente tem que fazer, e é isso que você falou, tem que ter início, meio e fim. É que nem o caso, por exemplo, de proteção à indústria. Sim. Me lembro que quando eu fazia minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com a parte de reserva de mercado com relação à informática. Mas sempre tem que ter início, meio e fim. Porque senão você não consegue. Não sei se o senhor. Acontecer. Ainda temos um minutinho, assim não era a pauta, mas como o senhor vislumbra o modelo da Zona Franca lá do Amazonas? Qual a sua visão nesse sentido? Porque é começo, meio e fim, mas aquilo ali. Né? E aquilo não está se resolvendo. Entendeu? Resolve um problema local, mas não consegue. Você vê que é um passeio de um produto para receber o incentivo. Desmoralizou totalmente a Zona Franca de Manaus. Então a gente tem que rever esse modelo. Isso daí é um problema sério, porque politicamente é difícil. Sim. Mas você tem que resolver isso, porque a gente vê eternamente quantos anos essas coisas. É a mesma coisa com relação ao Auxílio Brasil, que antigamente era Bolsa Família. A gente sabe que tem um estoque de pessoas que precisam. Mas agora está isso que você falou, ela não quer perder o benefício e aí com isso não tem a carteira assinada e você não consegue evoluir. E nós não conseguimos nem ter dados estatísticos, porque se ela está ali sem querer ter uma carteira, sem nada, você não consegue saber nem se a pessoa está existindo, vamos dizer assim. Você sabe que tecnicamente, é bom a gente falar, não ter essa oportunidade, André, o IBGE não teve recurso suficiente para fazer um censo para pegar até 2 salários mínimos, porque aí você ia conseguir fazer um diagnóstico. Porque o censo você consulta todo mundo. E aí não teve dinheiro de orçamento para fazer isso. Olha só que coisa. A produção já me cobrou que nós temos 2 minutos para encerrar. Eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera e fizesse suas considerações finais. De forma geral, fique à vontade. Aqui nós estamos para contribuir. André, eu primeiro agradecer mais uma vez essa oportunidade de poder falar, porque normalmente quando eu dou entrevista é assim, 10 segundos, 15 segundos que aparece na televisão. E aqui eu consigo desenvolver um raciocínio. Então eu vejo que realmente nós temos condição de poder melhorar a nossa distribuição de renda, ou redistribuição de renda, temos condições de poder crescer a economia melhor do que qualquer um que no parque industrial nosso. Nós temos terras agriculturáveis, então nós temos realmente, esse país é fantástico, porque a gente precisa de capital e de tecnologia, né? Isso aí é um problema sério, a gente tem que ir no exterior. Então, se a gente consegue resolver isso, a gente consegue deslanchar. E precisamos ter realmente um jogo cooperativo. Eu costumo dizer que o jogo tem que ser que nem um jogo de frescobol. Não deixa a bola cair, não de tênis, que é competitivo. É verdade. Nós tivemos hoje essa conversa maravilhosa com Newton Marques. O programa Equilíbrio Nacional encerra agora e essa entrevista vai ao ar na quinta-feira às 20 horas. Não perca e aguarde a gente no próximo programa.